Olá, turma! Mestre Mário chegando. Hoje trago uma aula da banca IBFC. Aqui corrijo questões das provas dessa banca já aplicadas neste ano. Não se esqueça de se inscrever neste canal e aqui na descrição também do vídeo há o link dos nossos preparatórios de português. Para esta primeira questão, você pode observar qual é a alternativa que está correta. Vou resolvê-la agora. Vamos lá. Atente à estrutura retirada do texto, ame todos, sirva todos. Assinale a alternativa que mais se aproxima à significação da expressão. Então, nós precisamos de outra alternativa que mais se aproxima à significação da expressão. Nem trouxe o texto porque é uma questão de gramática e muito interessante. Prova aplicada para o cargo de professor no ano de 2023. Então, algumas coisas que você pode observar aqui. Ame todos, sirva todos. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação vem geralmente para dar uma ordem, uma sugestão, não é isso? E aqui também você já observa quando eu falo ame, sirva, estude, beba. Aqui eu tenho qual modo? O modo imperativo. Aqui nós temos o imperativo afirmativo. Então, imperativo afirmativo vem para dar uma ordem, uma sugestão também. Pela composição, pelos tempos e modos verbais aqui, você já vai conseguir observar e vai facilitar para você gabaritar a questão. Então, ame todos, sirva todos. Eu amo você, verbo transitivo direto. Terá aqui também o verbo servir, também verbo transitivo direto com seus complementos. Você pode amar a todos ou servir a todos. Imperativo afirmativo, eu disse que é o quê? Uma ordem, não é isso? Então, pode, ele vai indicar o quê? Uma possibilidade. Não vai se encaixar aqui, por quê? Lá é uma ordem, um imperativo afirmativo. Ele não expressa uma possibilidade. Possibilidade ela é expressa lá no modo subjuntivo. Novamente, a alternativa C pode também. Já descartei. Você deve amar a todos, servir a todos. Ame ou sirva a todos. Quando aparece aqui esta conjunção ou, ela vai expressar o quê? Uma ideia de alternância, não é isso? E lá em cima, no enunciado, não há ideia de alternância. Como você pode ver aqui, só está afirmando. Sirva apenas aos que você ama, nada disso, somente àqueles que você ama, nada, aqui está falando todos. Então, descartei, alternativa B gabaritou a questão. Você deve amar. Amar é um verbo transitivo direto. Servir, verbo transitivo direto. Ah, mestre, então ela está errada porque aqui apareceu a preposição a, não é isso? Nada, você já ouviu falar em sujeito preposicionado? Ou então, neste caso aqui, o objeto direto preposicionado. Sujeito preposicionado é aquele que não existe, lembre-se disso, não existe sujeito acompanhado de preposição. Agora, objeto direto preposicionado existe sim. Você observa aqui, todos, objeto direto que vem acompanhado da preposição a. Então, isso daqui é um objeto direto preposicionado, é utilizado com os verbos que exprimem uma ideia de sentimento, como nós vimos aqui, e o verbo amar, e aqui nós temos servir. Mas mais importante do que isso é o que vem depois aqui. Todos é um substantivo, que seja quando você observa que todos é um pronome indefinido. Isso, também usamos este objeto direto preposicionado com os indefinidos. Então, sintetizando aqui, objeto direto preposicionado, ele é utilizado com verbo transitivo direto, mas ele vem acompanhado de preposição, principalmente os mais cobrados, quando os verbos exprimem uma ideia de sentimento e também quando aparecer que seja Deus, por exemplo, amar a Deus, ou então que aparecer aqui este substantivo indefinido. Observe aqui todos que é um pronome indefinido. Show de bola? Gabaritou esta questão? Analise as afirmativas em relação ao uso correto da
crase. Caro concursando, você já sabe, quando aparecer crase, a primeira coisa que você vai fazer é escrever quando não usar crase. Ele realmente fez um gol a Pelé. Será que tem crase? A pé? Parabéns a você a partir de agora. Então, pegou a sua prova, você vai se lembrar do mestre Mário e já vai lá escrever assim, ó, não, quando eu não uso crase, antes das palavras no masculino. Muito também importante você se lembrar de que não usa crase antes de verbo no infinitivo. Crase antes de pronome também não uso, exceto se for a qual. Aí você também vai se lembrar de que crase no singular antes de palavra, no plural, nem a pau juvenal. Também não usamos. Aqui estão as regras mais cobradas de quando não usar a crase. Primeira coisa, eu já observo aqui, partir é verbo. Então, a partir, a começar, não pode ter crase. Aqui está pedindo as corretas. Onde tem a 4 eu já vim e descartei duas alternativas. Resolvi ir a pé. Eu sempre brinco, concursando, se você usar crase antes de palavra no masculino, você só vai andar a pé e comprar a prazo, porque você não vai passar no concurso. Então, a 2 está correta? Sim, porque ela está sem crase. Então, a 2 está correta, a 2 está correta, a 2 está correta, nada resolveu. Agora, nós vamos, então, parabéns a você. Você é o quê? Pronome. Antes de pronome eu não uso crase. Aqui não usou, está correta também. Então, a 3 está correta, já descartei aqui. E agora, a 1 está correta ou não? Esta 1 é bem interessante, ele realmente fez um gol a Pelé. A Pelé é nome no masculino, eu não uso crase antes de nome no masculino, certo? Errado. Porque aqui está subentendida a palavra moda. Ele fez um gol à moda Pelé. A moda, ele comeu tutu à mineira, a moda mineira, bife à parmegiana, a moda parmegiana. Sempre que a palavra moda estiver subentendida, eu já sei, eu usarei crase. Então a 1 está correta também. Estão corretas apenas 1, 2, como vimos aqui, também a 3, só a 4 que não. Então você bate o olho aqui, a palavra no masculino, não. Vamos observar o contexto e vamos ficar atentos. Vamos marcar a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Pare o vídeo, concursando. Vamos ver se você já consegue resolver. Vou deixar na descrição deste vídeo também um PDF. Já resolva as questões, depois venha assistir a nossa correção. Não deixe de dar o like e também de se inscrever neste canal. Compartilhe a aula aqui também do nosso canal. Vamos marcar em que todas as palavras foram acentuadas de forma correta. Então vamos ver, acentuação eu prefiro começar pelas proparoxítonas. Eita, não tem nenhuma. Então vamos procurar uma outra aqui que seja mais fácil também. Saúde, será que tem acento? É uma palavra mais utilizada no nosso dia a dia. Quando a gente pega aqui saúde, vamos separar em sílabas. Sa-u-de. Tem acento da mesma forma que saída tem acento. Por quê? Eu acentuo o i e u quando formam hiatos se estiverem sozinhos ou seguidos de s. Ok? Então aqui é hiato sim. O que é hiato? Você tem duas vogais e elas ficam em sílabas diferentes. É diferente, por exemplo, do ditongo. O ditongo aqui já são duas vogais que permanecem na mesma sílaba. Hiato, duas vogais ficam em sílabas diferentes. I e U, sozinhos ou seguidos de S, tem acento. Então, saúde tem acento. Olha para você ver como facilitou aqui. Se você não souber que saúde tem acento, vá ler mais. Leia as placas de trânsito, fique atento também. Então, já descartei aqui 3 alternativas. Falência e sótão. Qual delas aqui, por qual delas você prefere começar? A gente já vai gabaritar a questão. Então, vou começar por falência. Vamos aqui. Falência. Aqui nós observamos o quê? Quando a sílaba tônica é a
Penúltima, você começa da direita para a esquerda, última, penúltima, antepenúltima. Quando é a penúltima, eu já sei que, neste caso aqui, ela é uma paroxítona terminada em quê? Ditongo crescente. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. O meu nome é mestre Mário ou Mario? Mário. Então, ela é paroxítona terminada em ditongo. Lembre-se do mestre Mário para você se lembrar disso. Falência tem acento, falencia não. Descartei, já gabaritei a questão sem sofrimento. Egoísta tem acento? Vamos lá. Egoísta. Tem acento. Novamente um hiato. Vogal, vogal em sílabas diferentes. Acentuo o I e U quando formam hiatos, se esses estiverem sozinhos ou seguidos de S. Então, egoísta tem acento. E agora, campainha. Aí você pega aqui e fala assim, ó, mas campainha. E agora, tem ou não tem acento? Não tem acento. É um hiato? Sim. Duas vogais em sílabas diferentes. O I, sim. Agora, eu não vou acentuar este I e U quando formam hiatos se antes deles se depois deles tiver o NH. Rainha, bainha, campainha não tem acento como está aqui nas alternativas B e E. Então, campainha sem acento, egoísta com acento, saúde com acento, falência e sótão. Sótão é o quê? Uma palavra paroxítona terminada em ão. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ão e ã. Órfã, órfão. Sótão também. Show de bola? Gostei bastante aqui. Apareça lá nos comentários e dialogue com o mestre Mário. E juiz tem acento ou não tem? E juízes tem acento ou não tem? Eu coloquei o pingo no i aqui. Você que vai falar. Qual delas tem acento? Nenhuma tem. Ou as duas possuem acento. E por quê? Vá lá. De acordo com o novo acordo ortográfico, vamos marcar a alternativa errada. Palavras terminadas em ou e em não levam acento, certinho? As paroxítonas terminadas em ou e em já não mais levam acento. Então, enjoo e creem não tem acento. Antes do acordo ortográfico tinham, agora não mais tem. Então, já vou aqui apagar. E aqui, da mesma forma, o verbo crer, nós temos também o verbo dar, o verbo ler e o verbo ver, credeler. Então, terceira pessoa do plural não mais tem acento, corretíssima. Não há acento nos ditongos abertos ei e oi, heróico, ideia. Mas será que herói tem acento e chapéu tem? Então, primeira coisa, paroxítona e oxítona nas acentuações já são meio opostas. Se uma leva, a outra não leva. Regra não, mas na maioria das vezes. Então, quando você observa aqui, heróico, rói, então eu já vi aqui que é uma paroxítona. A paroxítona aqui que tem o quê? O ditongo aberto, oi, paroxítona. Da mesma forma, ideia, também paroxítona que tem o ditongo aberto, ei. Os ditongos abertos, ei e oi, das paroxítonas não mais são acentuadas, corretinho. As oxítonas levam acento, já as oxítonas ou os monossílabos tônicos, quando neles tiver ou aparecerem os ditongos abertos ei, oi e el, eles vão ser acentuados. Aqui, chapéus têm acento, heróis têm acento. Por quê? Estas palavras, elas são oxítonas, ou seja, os ditongos abertos nas oxítonas levam acento, nas paroxítonas não levam. Usa-se o trema, não mais tem o trema, gente. Tranquilo, aguentar, não tem mais trema. Trema acabou, não trema. Delete o trema. Não há acento em para do verbo parar, certinho também. Não mais. Para, pelo, pera, não mais tem acento. Agora, o por preposição não tem, mas o por verbo tem. Show de bola? Interessante também a questão. Anote aí em seu caderno, lembre-se dos ditongos abertos. Paroxítona não tem acento. Já oxítona e monossílabo tônico tem acento. Vamos marcar a alternativa que vai preencher corretamente as lacunas. Esta questão, outro dia um aluno falou, mestre, quando começar a corrigir a questão, fale de que ela se trata.
Então, aqui nós já vimos que ela contempla o quê? Concordância verbal. Nós temos aqui 4 possibilidades. Obviamente, você vai começar pela mais fácil. Alagoas impressiona ou impressionam? 75% dos aprovados. Vamos ver aqui então. Quando aparecer porcentagem, o verbo vai concordar com a porcentagem ou também pode concordar com o determinante. Então, 75% aprovados está no plural, o número da porcentagem aqui também é plural, é mais de um plural. Então, aqui eu não tenho dúvida, olha para você ver como facilitou aqui. Então, no segundo, eu já sei, não presenciaram. Por quê? Pode concordar com o número da porcentagem, 75 presenciaram, ou os aprovados presenciaram. Então, presenciou? Nada disso, caro concursando. Presenciou também não. Então, aqui bem interessante, já eliminei 2 alternativas. Agora, eu preciso ver aqui. E agora, ele foi um dos que, quando aparecer a expressão um dos que, e agora concursando, e quando aparecer aqui os Estados Unidos é ou os Estados Unidos são, e aqui também 75% dos aprovados. Obviamente, eu vou começar pela última. Os Estados Unidos perdeu? Não, os Estados Unidos perderam. Agora, então, vamos corrigir aqui. Os Estados Unidos perderam. Ficou ruim? Vou colocar aqui. Perderam a partida. Agora, por que está no plural? E aqui eu já vi que Alagoas impressiona, não é isso? Então, já vou descartar aqui, vou gabaritar a questão. Por que Alagoas é impressiona e Estados Unidos seria impressionam? Porque quando aparecer o nome terminado em S, como você vê aqui, se nele aparecer o artigo, o determinante, esse adjunto adnominal, no plural, ele vai para o plural. Então, os perderam, os Estados Unidos perderam. Alagoas, cadê? Eu falo as Alagoas? Não, eu falo somente Alagoas. Se não aparecer nada como Minas Gerais é um bom estado, Alagoas é. Se não aparecer nada, verbo no singular. Então, impressiona e perderam por quê? Porque esse nome seguido de S, ele vem acompanhado do artigo no plural. Criticaram e presenciaram. O cenário alternativo vai preencher de forma correta. E agora, questão de regência. Mestre, deixa uma dica milagrosa, eu gosto de ver algumas aulas, né? Aprenda português para concurso em 15 minutos. Nada disso. Mestre, uma dica para eu gabaritar a regência. Leia muito, muito, muito. Deixe as redes sociais, está no ônibus valendo. Resolva muitas questões aqui também. Faça parte dos nossos cursos de português. Acesse aí cienciaexata.com também e venha fazer parte. Agradou, verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto? Quem está apto a em alguma coisa? Quem é favorável a alguma coisa? O médico assistiu. Caro concursando, questão de regência verbal, você precisa saber transitividade verbal. Verbo transitivo direto é aquele que não vem acompanhado de preposição. Verbo transitivo indireto é aquele que vem acompanhado de preposição. Olha aqui, eu vou começar pelo verbo assistiu. Você é concursando, está começando agora, então memorize e aprenda. Regência dos verbos assistir, principalmente, muito cobrado também, agradecer, agradar, outros que você precisa também compreender. Assistir, quando for no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, virá acompanhado da preposição a. Se for no sentido de ajudar, ele é o quê? Um verbo transitivo direto, não vem acompanhado de preposição. O médico assistiu o doente, o médico ajudou o doente neste caso. Então, verbo transitivo direto é aquele que não vem acompanhado de preposição. Então, o está certo, ao eu descarto, e o. Comecei pelo mais fácil. E agora, eu vou pelo próximo mais fácil, eles são favoráveis. Se você é favorável ao placar ou ao debate, alguma coisa. Quem é favorável a alguma coisa. Então, aqui
já vou colocar, são favoráveis a que você trabalhe conosco. Então, o penúltimo aqui é A, aqui já descartei e aqui também já descartei. Resolvi a questão sem muito sofrimento. Então, são favoráveis a que nós estamos aptos. Quem está apto a alguma coisa. E quem agrada é um verbo transitivo indireto, aquele que vem acompanhado de preposição. Ah, mas eu não lembrava. Aí você vai se lembrar, nem Deus agradou a todos. Então, agradou aos críticos. Quem agrada, agrada a alguém. VTI, show de bola. Alternativa A, da Banco IBFC, ano de 2023. Observe a oração. O Pará é o principal produtor da fruta no país. E vamos marcar a alternativa correta. Primeiro, aqui nós vamos observar qual é o principal produtor de fruta no país. O Pará, não é isso? Para você identificar o sujeito, você vai fazer a pergunta com o verbo. Qual é o principal produtor de fruta no país? O Pará. O Pará, que então é um sujeito simples. Aqui nós temos o quê? O predicado verbal ou nominal ou verbo nominal. Identifica-se uma oração sem sujeito? Nada disso. Oração sem sujeito eu já sei. Verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando tempo passado e também os verbos relacionados aos fenômenos da natureza. Choveu, relampejou. Temos um objeto direto e não há verbo. Como que eu vou ter objeto direto? O objeto direto não é o complemento verbal. Então, para você ter um objeto direto, você precisa ter um verbo transitivo direto. Show de bola? Então, descarto também. A ocorrência de um verbo de ligação e predicativo do sujeito. Certinho, o verbo ser é verbo de ligação e aquilo que vem depois do verbo de ligação é o quê? O predicativo do sujeito. Verbo de ligação, ser, estar, fazer, permanecer, viver também pode ser, andar, parecer. Constatamos um sujeito composto? Nada disso. Sujeito simples. Não há predicado? Há predicado, sim. Olha o predicativo do sujeito aí, gente! Na oração, todas elas têm manchas diferentes uma das outras. Percebe-se a correta concordância do verbo com o sujeito. Vamos marcar que também apresenta correção de concordância e de ortografia. Primeira coisa, tem concordância? Você vai marcar o verbo. Identifique o verbo. A partir dali, você vai observar o quê? O sujeito. Observa aqui. Quem tem manchas diferentes uma das outras? Aí você já fala, o sujeito é o quê? Todas elas. Então, aqui eu tenho um sujeito no plural, por isso eu tenho um verbo também no plural. Qual que é a regra? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Eles normalmente veem o filme juntos. Ok, eles veem, concordância correta. Será que utilizaram o verbo correto aqui? Não, porque vem aqui é do verbo vir. O correto aqui seria veem. Falei na outra correção. Estes, quando aparecerem aqui ou e em, são acentuados ou não são? Veem, tem acento ou não? Vou deixar para você me responder lá nos comentários também. Então, o correto aqui seria veem o filme juntos, com acento ou sem. A velha planilha mantém. Anote aí também os verbos derivados, ou seja, manter é um verbo derivado do verbo ter. Conter também é derivado do verbo ter. Deter também é do verbo ter. Os verbos derivados de tem, então você vai observar isso. Os verbos derivados de tem, na terceira pessoa do singular, acento agudo. Terceira pessoa do plural, circunflexo. Então, a velha, ela mantém, não, é isso? Ela mantém. Então, lembre-se disso daqui. Terceira pessoa do singular, acento agudo. Se fosse no plural, elas mantêm. Para ser mantém com acento, teria de ser elas. As páginas contêm, não. As páginas, vamos corrigir aqui, as páginas o quê? Contém. É importante você observar que, neste caso aqui, nós temos elas. Então, terceira pessoa do plural terá acento circunflexo. Elas contêm. Então, descarto no trabalho técnico.
o técnico é ele. Ele detém certinho. Se fosse eles, eu falaria o quê? Eles detêm. Então, aqui ficou fácil, a alternativa D está correta, porque neste caso aqui nós temos terceira pessoa do singular, dos verbos derivados, do verbo ter, eu tenho, neste caso, acento agudo. Então, concursando, encerro por aqui a nossa aula de hoje. Já se inscreveu neste canal? Conheça também os nossos cursos que têm uma excelente relação de custo-benefício. Acesse cienciaexata.com e venha fazer parte da turma do Mestre Mário.